A gente falar agora também sobre o Grêmio, porque tem uma questão que vem se repetindo. O nosso colega Marco Souza fez uma matéria bem completa, elencando alguns pontos da entrevista do técnico Luiz Castro, falando sobre os problemas da defesa que o Grêmio vem encarando neste início. E a pergunta é o seguinte: será que só trocar uma peça na defesa, no caso do Wagner Leonardo, que foi muito mal, né, no jogo contra o São Paulo, só isso pode melhorar? Que tipo de mudança que o técnico Luiz Castro pode fazer em relação ao sistema defensivo do Grêmio? Olha, o Grêmio tem uma série de problemas estruturais no time. Eu acho que tem coisas que precisam ser corrigidas, mas o Grêmio tem dificuldades técnico-individuais muito sérias na defesa. O Grêmio tem uma defesa frágil, fraca, jogadores que não são bons. E aí é mais difícil. E ainda quando tu não consegue encaixar o meio-campo e os times montam estratégias para desmanchar essa defesa, fica muito ruim. O Grêmio está tomando muito gol e é preciso dizer, tá? O Grêmio tomou até agora no campeonato, contra times da Série A, esse número de gols que tu citaste, só que tomou... São 11 contra os times de Série A, né? Considerando os gols do Inter, né? Uhum. Tu tem que olhar quantos deixou de tomar. Quanto São Paulo é a prova disso. Não, São Paulo 2-0 foi pouco. Então, o próprio Grenal a gente acha que poderia ter sido mais. Então tem que corrigir. Mas eu não vejo essa correção acontecer com esses jogadores. Eu não consigo ver. Só trocar peça não adianta, César? Não, é que as peças que tu tem, eu acho que ele vai trocar, tá? Eu acho que ele vai trocar. Eu acho que contra o Juventude nós já vamos ver outros jogadores. Eu acho que o Kahneman vai entrar, eu acho que o Gustavo Martins vai assumir a posição. Mas essa tentativa e erro, chega uma hora que tu começa a te prejudicar também no ambiente do grupo, né? Porque o grupo vai dizer, tá, mas cada derrota tu vai culpar alguém. Já aconteceu com o Cristaldo, agora eu tenho um pouco de medo disso. Eu tenho medo daquela conversa que eu já ouvi ontem. Tem jogadores descontentes com a forma como o Grêmio joga. Então, parece que eu estou vendo o que falaram do Quinteiros. Lembra? A bola tem que ficar com a gente, a bola não tem que sair tanto. Então, já começaram a criar discussões sobre o que o Grêmio está fazendo de errado e estão, de alguma maneira, passando pro treinador. Por outro lado, conversei também com o staff de alguns jogadores, com dirigentes, e o ambiente de tranquilidade nesse sentido, dizendo que o grupo está fechado com o treinador. Tá. Então, vamos ver na prática agora. Vai ter mudança. Falam em 3 mudanças, né? Nós vamos falar sobre escalação. Vamos, em seguida a gente já fala sobre escalação. Porque vão ter, pelo que eu ouvi, 3 mudanças, inclusive com possibilidade de uma grande novidade no meio-campo. Vamos falar em seguidinha sobre isso, mas, Munari, 2026, tá? Kahneman é a solução? Claro que não. Juventude? Claro que não. Pode até jogar. Se o Kahneman tivesse jogado esse jogo aí, ele ia bater mais de frente com o Cavieri. Esse jogo era melhor pro Kahneman. Mas assim, gente, o que a gente viu o Kahneman ano passado, os caras, bota aí os lances de Grêmio e Bahia. Sabe? Não tem condição. Agora, é que o Wagner Leonardo tá muito mal também. A gente tem que ter o desconto que é... Toda a linha, né? Marlon... Não, é que o Kahneman tá no lugar do Wagner Leonardo. O que o Wagner Leonardo fez no Morumbi é impossível o Kahneman fazer pior. Nem o Vieri faria pior. Mas, assim, contra o Juventude... É que também a gente tem que esclarecer. O jogo de domingo é contra o Juventude. Contra o Juventude... É outro nível, não é o Cavieri, não é o Luciano, não é o Lucas, não é o Bobadilha, não é o Marcos Antônio, né? Não é o Danielzinho. De novo, mano a mano São Paulo e Juventude dá 11-0 São Paulo. Então, o nível do adversário Mas vamos fazer um recorte disso aí. Mas se algum jogador do Juventude tivesse condição de jogar no São Paulo, estava no São Paulo. São Paulo tem muito mais dinheiro que o Juventude. É óbvio, eu nem digo da Europa. Os caras do Tottenham. Por que o Richarlison tá no Tottenham? Porque ele pode jogar no Tottenham. Se o Caio Jorge pudesse jogar, estava o Caio Jorge lá. É isso, o Yuri Alberto estava lá. Então, agora, a médio prazo, eu acho que a diferença do Inter, embora tenha as dificuldades individuais, a diferença para o Inter é que o Grêmio coletivamente está mal. Então, tu pega lá o gol do Vitor Roque. O Gustavo Gomes dá um balão do campo de defesa. Ali o mercado tem que ganhar aquela bola. O lance do pênalti, esse lance aí, olha onde é que está o Marcos Antônio sozinho. Não pode. O Marcos Antônio não pode estar livre para dar esse lançamento aí. Então aí é um ajuste. Olha só, o que o Noriega e o Arthur... Só para quem tem Gaúcha 2, estamos revendo aqui os lances de Grêmio e São Paulo lá no Morumbi. Para quem não tá vendo as imagens do lance, a gente está falando de novo do lance do pênalti. O Marcos Antônio pega a bola, domina, levanta a cabeça e dá um passe com o Noriega e o Arthur olhando ele, sem encurtar o espaço.
Isso aí estoura na defesa lá atrás. Aí o meio-campo. Então, isso aí é ajuste coletivo, é treinador. Talvez o Kahneman, pela liderança, possa ajudar a organizar mais. Um jogador que está muito perdido em posicionamento defensivo é o Noriega. O Noriega agradou muito jogando como primeiro volante, saída de bola. O Noriega tá fora, né? Sim, mas aí vai entrar o Dodge. Não é que a notícia... Não, o Noriega não tá bem, vai sair o Noriega. Aí o torcedor se anima. Sim, mas vai entrar o Dodge. Não, e não é o problema. O problema poderia ser o Dodge se ele... Eu iria com o Thiaguinho, tá? Não, mas se o Dodge tivesse a mesma cara... Ele tem chance, tá? Tem muita chance. Eu iria com o meio campo, começou o gauchão. O Grêmio não vai preservar titulares? No jogo? É que outra semana não, tá livre, né? Ninguém, não tem jogo. Não tem jogo. A dúvida é, por exemplo, o Kahneman. Mas o Inter deve preservar. É que o Inter se desgastou muito, né, cara? O Inter deve o Inter preservar jogou quinta, titulares, né? Jogou um dia depois e mais do que isso, né? O Inter... Aí o Inter, teoricamente, tem um enfrentamento mais fácil, né? Não, e assim, exatamente. mas fora de casa, né, Wagner? Não, mas assim... O duelo, né? Pega, por exemplo, o Inter jogou com reservas lá e perdeu por 2-1 pro Ipiranga na primeira fase. Se o Inter faz isso aí domingo e perde por 2-1, depois joga com titulares aqui e vira o jogo. Né? Agora o duelo do Grêmio é mais difícil. Nesse ponto, Juventude e Ipiranga, a diferença, de novo, se dá 11-0 São Paulo e Juventude e Ipiranga dá 11-0 Juventude. Mas não acho que seja um time igual ou parecido com o que jogou lá em Erechim o jogo da primeira fase. É um time reserva. Melhor, Alan Rodrigues joga. Com alguns titulares, inclusive. Vijagra, com alguns titulares. Olha aí. Félix Torres não jogou lá, né? Jogou lá, foi do Coelho Sampaio. O pessoal tá falando Tem uma avaliação muito... do Inter, tem uma avaliação física. Teve uns caras que saíram mal ontem, né? Em seguida a gente vai falar sobre o Inter, mas ainda sobre o Grêmio aqui, o pessoal tá falando muito sobre o Luiz Eduardo, né? Porque o Luiz Eduardo acabou não sendo mais aproveitado. Nem quando o Grêmio jogou ali, né? Com um time alternativo, ele não foi utilizado. Eu também acho. Ele jogou apenas aquele jogo lá em Bagé, né? Eu também acho. Eu não entendo por que essa altura, com essa dificuldade toda pelo lado esquerdo, eu não gosto muito do Vieri, tá? Mas o Vieri até jogou mais do que ele, né? O Vieri não vai entregar abaixo do que está entregando o Wagner Leonardo, pelo menos ele é forte. Foi o Jonathan Ferreira que falou sobre isso. E o Luiz Eduardo também. Agora, o problema é mais crônico, tá? Tem esse negócio do meio campo, tem que entender por que o Arthur não está jogando tão bem. Tem uma série de situações. Eu acho que o Thiago voltando, talvez, dê uma oportunidade de o Thiago jogar de novo. Aí joga o Thiago, joga outra possibilidade no meio ali, para de botar o Edenilson. O treinador também tem que se ajudar um pouquinho, né? Como é que é a frase aquela do Tropa de Elite? Me ajuda a rir, como é que é? Me ajuda... Como é que é a frase do Tropa de Elite famosa aquela? Se quer rir, me ajuda a te fazer rir, uma coisa assim, pelo amor de Deus, né? Muito bem. O Matheus aqui, não sei se é o Matheus Schenck, está dizendo o seguinte, ó, se os zagueiros atuais são insuficientes e não tem contratação, o Kahneman é solução sim. Ele não é descartável. Ó, avisa o Munari que ninguém vai ter elenco de Flamengo no Brasil. Tá, mas assim, é que a questão é solução para quê? É que a questão assim, o que é solução? Tu coloca o cara e tu vai melhorar? Não vai melhorar. Vai melhorar um pouco com o Kahneman, gente, de novo. É o Inter com o mercado. Agora vai voltar o mercado. Gente, o futebol tem um limite físico. Os caras não conseguem mais. O Kahneman já está há 2, 3 anos que não consegue. O Kahneman jogou contra o São José. Bota os Vans do São José. Eu sei que é o segundo jogo do ano. Os caras do São José, o seu centroavante do São José ganhou do Kahneman. Aquele lá, o Pedra, Parede, sei lá o que lá. Thiago Pedra. Gente. Não, o Thiago Pedra é o zagueiro, mas tem um centroavante Lua Parede, não tem um troço assim? Não, o Lua Parede é do Novo Hamburgo. Mas é um desses aí. Errando o nome do time. O centroavante forte do São José lá. Aqui pra criticar o Kahneman, achou o cara do outro time pra criticar, ele nem jogou. Assim, o Kahneman até pode em alguns jogos solucionar, mas a longo prazo não vai ser o Kahneman. Tá, a frase é quem quer rir tem que fazer rir também. É isso aí a frase. O treinador, quer rir? Me faz rir também. Tem que fazer rir. Tira o Ednelson. Vamos falar sobre a escalação do Grêmio, aproveitando qual é a projeção desse time. Lembrando mais uma vez que o Grêmio não tem o Noriega à disposição, foi expulso contra o Novo Hamburgo. E aí, quem sabe, né? O Dodge. Posso fazer o time? Claro. Douglas é o centroavante do São José, o grandão. Mas ele tem algum apelido? Goleiro é Weverton. Tá. Não vai ser o Volpe? Não, Weverton é o goleiro. Tá bem. O Marcos Rocha. Tá. E a dupla de... Gustavo Martins. Vieri. Ó. Marlon. Que também joga pouquinho, Tá jogando pouquinho o seu Marlon. Né? E o meio campo. Vamos deixar o 1 do 4-1-4-1 dele ser fora, tá? Vamos botar primeiro... O segundo Arthur. Arthur. William
ou Jefinho? E o ponta na direita? TT. Tá, o ponta na esquerda. Pavon. Não, Pavon não pode, né? Não, Pavon Pavon foi pode, eles expulso. são liberados. O Grêmio conseguiu a liberação tanto pro Arthur como pro Pavon. Eles já cumpriram contra o Já. Novo Hamburgo. E o Carlos Vinícius, Carlos centroavante. Vinícius. Quem eu acho que pode jogar ali? Tá, na primeira função. O óbvio seria o Dodge. Mas eu tô na do Munari. Jefinho? Pra mim, o Thiaguinho pode jogar ali. Ah, o Jefinho não, o Thiaguinho, isso aí. Então, eu jogaria Thiago, Arthur e o William, TT e Pavon. E aí, como tu vai ter o William mais solto, o Pavon vai fechar um pouco mais. E o Grêmio vai jogar assim. Tá longe de ser um grande time, mas dentro da linha de testes que o Grêmio tem, pelo menos esses aí têm saúde, né? Até sobre o William, o nosso colega Marco Souza trouxe o detalhe ontem, né? Que o William tem apresentado um desgaste e ele poderia ser preservado para esse primeiro jogo. Isso. Mas o Grêmio representa hoje, vai avaliações hoje, amanhã, então, para definir a situação do William. E aí, Munari, esse time? Esse time aí dá. O Cristaldo pode jogar esse jogo. Esse jogo é um jogo... Não, tudo bem, mas é aí que tá. Tu tem um calendário para cumprir. O teu calendário, ele ainda tem o campeonato estadual durante 2 meses, tá? Tu tem o meia, que é o Monsalve. O Monsalve tá machucado. Sim. Aí tu tem o segundo meia, que é o William. O William tá com desgaste. Tu tem aí, tu passa a ter o Jefinho, que é um garoto, o Riquelme, que não jogou ainda esse ano, o Edenilson. Bom, e tu o Riquelme também não apareceu, né? Não apareceu. Bom ponto. E tu tem o Cristaldo. O Cristaldo tá no elenco, o Cristaldo recebe salário e o jogo é contra um time da segunda divisão do Brasileirão. Esse tipo de jogo, o Cristaldo joga. O Cristaldo decidiu o final de gauchão contra o Juventude. O Cristaldo joga esse tipo de jogo. Não podemos confundir. O Cristaldo é solução pro Grêmio? De novo, não. Grenal, não esqueçam o Cristaldo. Jogou 10 Grenais, não fez nada. Grêmio e São Paulo, não serve o Cristaldo. Grêmio e Vasco, não serve o Cristaldo. Grêmio e Juventude serve. Pra esse jogo aí, tu tá sem os teus 2 meias principais, Monsalve e o William. O terceiro que tu veio utilizando é o Edenilson. Para esse jogo aí, o Cristaldo serve. Ele não serve para pegar o Atlético Mineiro daqui a 10 dias. Ah, mas ele tá fora dos planos. Bom, aí então coloca o Jefinho, que é um garoto que entrou nos últimos jogos. Que também acho que o Jefinho dá para jogar. Aí talvez ele não coloque Thiago e Jefinho, não sei, pode ser daí vai o Dodge. Mas ele precisa fechar esse time e ele tem uma vaga ali. É isso, assim, não tem muito o que fazer. É o elenco que o Grêmio tem. O Grêmio não contratou esse meio, o Nardoni não vai jogar o gauchão. Pro Grenal, até lá, se for final, aí já vai ter o Gonçalves, talvez. Campo aí? Mas é contra... Mas é que jogo que... Tá, eu sei que tu ia responder isso aí. Contra o Juventude, que não enfim. Desculpa, não é nada contra o Juventude, mas não é um jogo contra o Botafogo do Danilo ou contra o São Paulo do Marcos Antônio. O meio-campo do Juventude, o melhor é o Mandaca. Mas vale lembrar que o Grêmio teve uma dificuldade contra esse Juventude na fase classificatória, né? Mas foi o time havia era um time misto, né? E mesmo assim, o Grêmio estava ganhando até o final e tomou gol naquele escanteio curto. O Arthur foi expulso, não dá para esquecer que o Arthur foi expulso, né? No começo daquele jogo. Foi expulso um de cada lado. Sim, o do Grêmio é o Arthur. Sim. Né? Faz diferença. Tem pressão para cima do Luiz Castro se não ganhar esse jogo domingo, César? Aumenta? Pois é, a informação é que não. Não? Não, mas sempre tem, né? Futebol, ele é muito dinâmico, como diria Rafael Bandeira dos Santos. Então, não tem, mas tem que começar a jogar. Tá muito parecido com o momento Quinteiros, tá? Muito parecido. E a informação é que o trabalho é muito diferente. Então, eu tô preocupado com isso. Isso tem gerado preocupação para mim, tá? Eu acho que ele é um treinador de outro padrão. Intelectualmente ele é um cara legal e tal, tem um monte de coisa boa dele. Mas se ele não convencer os jogadores, pode ser o melhor do mundo. Tu não tem como trocar 30 caras, entendeu? Então eu estou esperando uma grande atuação, uma atuação mais sólida e uma evolução. Acho que fisicamente, que é uma discussão que eu tenho muito com o Vaguinho aqui, acho que fisicamente o Grêmio está num estágio abaixo dos outros clubes, pelo tipo de trabalho. Tenho tentado mais informações sobre isso, e aqui é preciso dizer, não existe certo e errado nisso. Eu vejo as pessoas muito falando sobre certo e errado. Não tem certo e errado. Tem métodos diferentes e estágios diferentes. Mas apenas isso. O que as pessoas que acham que está errado pensam que o Grêmio deveria estar fazendo? Não, as pessoas... Eu estou dizendo a minha preocupação, tá? Não, sim, mas assim, o que ele poderia... Porque assim... Que depende das pessoas. É que tem gente que, por exemplo, que acha que ele... a gente não pode botar o Edenilson, tem que botar o fulano. Tá, mas aí que tá... O que eu estou colocando é outra situação. Eu não tô entrando assim no...
tem também que acho que não tem que botar o Edenilson, entendeu? mas tu Tá, não mas troca eu tô o dizendo Porque assim... agora tem um ponto que ele tem dois jogadores novos pro Não, meio, eu sei, né? não, mas eles vão jogar. Mas eles não vão jogar o Eles Gauchão. vão jogar, só que não jogam esse não, jogo. mas- Mas jogam na outra semana, Sim, vão mas jogar. contra o Principalmente um Galo. deles, que vai ser... Não, o Nardoni Serão- vai Inclusive, aumentar nós vamos- muito a capacidade GZH do vai meio fazer a campo. cobertura, né? Hoje, 5h30 a apresentação dos Isso. dois. A capacidade de marcação, de preenchimento de espaço do Grêmio com o Nardoni é outra, de sair de mais trás. jogador, mais forte. O Nardoni, ele vai conseguir entregar aquilo que o Edenilson já entregou quando o Edenilson tinha 20 e poucos anos. É que as pessoas também ele é mais esquecem, né? jogador que o Edenilson. Não, ele é mais jogador, mas eu digo assim, é que às vezes as pessoas esquecem do Edenilson, ele tem 36 anos. Qual era o forte do Edenilson no bom momento? Intensidade, é o cara que fazia o área a Transição área. e intensidade. Não, fato não fazes. Quando tu chega com 36, o que vai, tu só vai jogar se tiver técnica. Não tem. Só que o que eu quero colocar, assim, qual é o medo, tá? O meu medo, não é? O meu medo é o seguinte, aquela história dos jogadores começarem a não acreditar no trabalho do treinador. Quando acontece isso no ambiente, as pessoas têm que entender, um vestiário, Valéria, ele tem 30 jogadores. Sempre vai ter gente descontente, porque jogam 15, Sim. não jogam 30. Então, descontente sempre tem. O ambiente do vestiário não é um ambiente Disneylândia, é um ambiente hostil. Porque sempre tem mais gente descontente do que gente contente. Agora, quando o grupo, o contexto do grupo, não concorda, ele não acredita que aquilo ali pode gerar alguma coisa positiva, acabou. E esse é meu único medo. Isso eu vi no Quinteiros. Isso eu vi no trabalho do Quinteiros. Claramente os jogadores... A sensação que dava é que os jogadores faziam o que tinha sido acertado para dar errado. Ou seja, fazer pela metade. O William, de alguma maneira, eu tô de olho no William, tá? Tô de olho no William. Tô de olho no William. Aquela bola No último perdida jogo ali. ele perdeu a bola, voltou caminhando, foi gol dos caras. Tá? Olha aí. Tô de olho no William. Não, é porque, assim, ó, só quer que tá na frente de todo mundo aqui, o Grêmio. Então, não tem jogador ídolo aqui. Não tem. E não adianta ficar ameaçando nas redes sociais. Opa! Não adianta. Opa! Não adianta. Como assim? Acontece, às vezes tem uns caras que gostam de ameaçar. Quem? Aí, não vou falar sobre Não, isso. mas o William? Não é o William. Tô dizendo assim, não adianta, porque às vezes a gente critica jogador e aí vem o empresário, entendeu?